Olá, para quem não me conhece, eu sou Jerônimo Marana, professor de artes marciais. Há um tempo atrás eu fui perguntado por uma pessoa como seria se ela fosse treinar no Templo Shaolin, o que ela iria aprender lá e tal. E aí por isso eu resolvi gravar esse vídeo, que é para desconstruir a ideia que se tem, ou que muita gente tem, a respeito do templo. Então, é inegável a importância do Templo Shaolin para as artes marciais chinesas, porque no passado muita gente passava por lá em busca de refúgio, ou só de passagem mesmo. Houve inclusive generais que se estabeleceram no templo por um tempo e ajudaram a aprimorar as artes marciais de lá. Então, com essas pessoas que entravam e saíam, os monges iam aprendendo o que elas sabiam de arte marcial e iam incorporando ao conhecimento que eles tinham. Tá? Então, o Templo Shaolin funcionava como um grande centro de acúmulo de conhecimento de artes marciais que vinham de diversos cantos do país. O meu professor, ele é natural de Pequim, e ele esteve no Templo Shaolin na década de 70 e ele conta que o templo estava abandonado na época, cheio de lixo espalhado, não tinha mais ninguém morando lá. Não sei, não tenho as informações do porquê e quando que o Templo Shaolin foi abandonado, mas eu creio que tenha sido por razões políticas, mas enfim. Fato é que o templo estava abandonado naquele período. Mas aí o que aconteceu? Na década de 80, um filme ficou muito famoso. O Jet Li gravou o filme Templo Shaolin, e esse filme fez sucesso internacional, despertando interesse dos ocidentais no templo. O templo ficou famoso mundialmente, e aí o governo viu no templo uma oportunidade de negócios. Então ele se apropriou do templo e reconstruiu o templo inteirinho e criou várias histórias, várias coisas para promover a imagem do templo. Né? Então tem aquele salão famoso por meio esburacado, né, supostamente de tantos monges treinarem, pisotearem o chão foi cedendo em algumas partes e ficou todo irregular. Mas isso é apenas uma história que foi criada, essa reconstrução do templo, nesse plano de negócio do qual o templo fazia parte. Tá? Foram criados documentários a respeito do templo, de como era a vida, de como eram os treinos lá. E aí muita gente assistiu esses documentários e incorporou aqueles treinos que eles viam, que são treinos fictícios, humanamente impossíveis de se fazer sem se machucar, sem se lesionar. Mas foi isso que aconteceu, muita gente viu sem questionar, e também por falta de acesso à informação. Então, coisas que eram retratadas nos filmes e nesses programas de TV que foram criados ajudaram a propagar uma certa imagem do templo que muita gente comprou. Né? Então o Templo Shaolin virou uma espécie de Cirque du Soleil do Kung Fu, das artes marciais. Tem lá a sua sede, tem até umas franquias espalhadas no exterior, e tem uma equipe que viaja pelo mundo fazendo apresentações. Inclusive, aqueles números de Qigong que eu expliquei, que são na verdade truques de física, são sempre apresentados nessas performances. Então o Templo Shaolin hoje é uma marca. Inclusive eu tenho uma revista aqui, vou pegar ela para mostrar para vocês. Revista da National Geographic Brasil, de outubro de 2010. Esse cara na capa, podem procurar, ele é muito famoso, tem vários vídeos dele no YouTube, é o Shida Jiang. E aqui nessa revista, essa matéria sobre o Kung Fu, sobre o Templo Shaolin, tem um trecho que fala que muitas das pessoas que estão ali no templo, de cabeça raspada, vestidas de monge, elas confessam que elas são simplesmente trabalhadores do templo, vestidas a caráter. Então, nesse plano, nesse projeto econômico do Templo Shaolin, muita gente foi contratada, foram contratados monges. Né? Então, o Templo Shaolin movimenta bastante dinheiro, muita gente vai para lá para treinar, apesar de que o que se pratica lá não é
o Kung Fu original de Shaolin, mas muita coisa foi recriada, misturada com Wushu competitivo, com coisas de cinema. Tá? Então, o templo Shaolin, hoje, ele faz parte da indústria do entretenimento, da indústria do turismo. Tá? Então, não pensem que o templo Shaolin hoje é aquilo que foi no passado, um centro de divulgação do budismo e de desenvolvimento das artes marciais. Bom, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê o seu like, se não gostou, dê o seu dislike. Deixe seus comentários, compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais. E não se esqueça de clicar aqui no cantinho para se inscrever no meu canal. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.